Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana recebe o nosso parceiro e amigo, Dr. Breno Fajardo. Dr. Breno é advogado, especialista em DPVAT. Dr. Breno, seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Cida. É uma satisfação enorme estar aqui com você. A gente acompanha o seu trabalho, sabe da seriedade que você se dedica à profissão. E o que a gente puder, lógico, esclarecer a nossa sociedade vai ser uma grande satisfação. Doutor Breno, realmente assim, ainda existe muitas dúvidas. E eu recebi assim várias perguntas e eu vou passá-las para você. O que é DPVAT, doutor Breno? Vamos lá. DPVAT foi uma lei criada com a responsabilidade social do governo estar ajudando as vítimas de acidente de trânsito. Ou seja, todas as vítimas que se envolver com um veículo automotor de via terrestre faz jus a uma pequena indenização de cunho social, vamos dizer assim. O governo ele quer ajudar, de qualquer forma, essas vítimas a recuperarem a saúde, se estabelecerem no mercado de trabalho, social também. Então, o governo ele cobra o imposto de quem possui veículo automotor e esse imposto ele é repassado tanto para as vítimas de acidente de trânsito, mas muitas vezes também para algumas casas de saúde, alguns hospitais, para poder equilibrar as contas em relação a essas vítimas, porque a demanda é muito grande, então isso envolve aí muitas cirurgias, muitos remédios, muitos equipamentos para poder estruturar a vida da vítima de acidente de trânsito. A pessoa que sofreu acidente, como que é feito o BO? Pode fazer pela internet? A pessoa precisa ir até a delegacia? Como funciona? Pois é, essa pergunta é até interessante, que a gente ouviu falar dessa facilidade de receber, fazer o boletim de ocorrência pela internet, na delegacia civil, mas no caso do acidente de trânsito não é possível pela internet. A pessoa tem que ir pessoalmente na Polícia Civil ou na Militar e confeccionar o BAU, ou seja, tem que informar muitas vezes onde ocorreu o acidente, como é que se deu e, se for possível, até levar o prontuário de internação do hospital para comprovar que deu entrada no hospital, que vai estar registrado que foi vítima de acidente de trânsito. Doutor Breno, nesse caso é dentro da cidade, aconteceu, Deus me livre e guarde, espero que não, mas infelizmente acontece, aqui na Praça Jerônimo Monteiro. Mas se acontecer na BR? Da mesma forma, a Polícia Rodoviária Federal ou estadual, ela vai aonde você estiver para realizar o acidente, ainda mais agora com as estradas nossas privatizadas, então essas empresas, essas concessões aí por exemplo, da Eco 101, ela registra, socorre a vítima, ela mesmo comunica o policial rodoviário que vai até o local, tira foto e registra, e por sinal eles fazem um excelente trabalho. Os boletins de ocorrência da Polícia Rodoviária são muito mais detalhados do que o da Polícia Militar ou da Guarda Municipal no centro, aqui no município de Cachoeiro. E isso é muito importante, estar detalhando esse boletim de ocorrência, porque ali vai desvendar também quem deu motivo para o acidente, caso a pessoa queira buscar o seu direito com uma recuperação, uma ação judicial de responsabilidade civil, no caso, contra quem cometeu o acidente, no caso a vítima. Então esses detalhes ajudam a vítima. Sim, sim, muito. Esse esclarecimento, o croquis, eles tiram, o policial rodoviário, no caso, tira foto, esclarece, dá o parecer dele. É muito importante o boletim de ocorrência. Toda vítima de acidente de trânsito, a primeira coisa que tem que fazer é o boletim de ocorrência para receber o seguro DPVAT. Esse boletim de ocorrência, qualquer pessoa pode fazer ou tem que ser a vítima? Pode ser o pai, a mãe, a esposa, o esposo? Esse boletim de ocorrência,
eu entendo que tenha que ser pessoal, né? Às vezes a situação fica até um pouco delicada, porque acontece de vítimas entrarem, né, sofrer um acidente, serem levados para o hospital, às vezes ficarem em coma, né, passa uma semana, 2 ou 3, né, eu já vi casos assim. Nessa condição aí, eu acho que os familiares têm que entrar em contato com a Polícia Civil, né, para que a Polícia Civil ou a Polícia Militar vá até o hospital, né, e faça a confecção desse BO. Caso contrário, se não fizer, né, assim que a pessoa se estabelecer, né, com a saúde dela, ela vai até a delegacia, leva o prontuário de internação do hospital, que comprova que ela deu entrada, que ela ficou internada tantos dias, né, e ali ela relata o fato, como é que se deu. Mas nesse caso, se essa pessoa, esse acidentado, se ele estiver impossibilitado e ficar no hospital por meses, existe um prazo para poder entrar com o pedido do seguro DPVAT? Pois bem, essa pergunta é muito interessante, porque inicialmente o código dizia que era 3 anos a partir da data do acidente. Começaria a contar a partir da data do acidente, a pessoa teria 3 anos. Mas nós já desenvolvemos aí, já existem entendimentos, jurisprudência, que o prazo começa a contar a partir do conhecimento da lesão definitiva da vítima. Ou seja, às vezes a vítima ela sofre um acidente, porém ela fica encostada no INSS durante 1 ano. Ou seja, após esse 1 ano que começaria a contar, né, o prazo para ela poder cobrar os seus direitos, porque às vezes ela fica em tratamento e a debilidade dela, a lesão dela não está definida ainda. Então ela tem que fazer um tratamento, vai fazer uma fisioterapia, para no final, né, deste tratamento, depois que ela se restabelece, ali sim começaria a contar o prazo. Então ela não teria risco de perder, né, às vezes por também não saber que tem o direito, né? Então isso aí dá uma garantia para a vítima, receber o seguro DPVAT, ou a apólice de vida, ou até mesmo uma responsabilidade civil, no caso que seria demandar em face de quem causou o acidente. Muito bom saber, eu não sabia. Eu acredito que você também não, que está nos assistindo. Há cobertura material? Nesse caso, o DPVAT ele só resguarda o direito, no caso de sequela, da pessoa quando ela fica com uma lesão, em caso de morte e em caso de despesas médicas, né? Então, infelizmente, não existe aí um dano, uma indenização para danos materiais, né? Caso ele tenha tido alguma perda do veículo dele, carro, moto, ou, né, se ele teve muitas despesas, né, com transporte, algo nesse sentido, né? Então o DPVAT não indeniza. O DPVAT só indeniza nesses 3 casos: de morte, de lesão e de despesas médicas. A pessoa que sofreu um acidente, ela pode dar entrada no seguro DPVAT pelos correios. Não precisa de advogado, certo? Exatamente, né? A lei agora abriu para que os correios façam esse intermédio junto à seguradora líder. Então a pessoa pode ir até aos correios, preencher lá a documentação necessária, um questionário, levar os documentos que são fundamentais e aguardar o recebimento, que possivelmente esse valor vai ser depositado na conta bancária que ele indicar. Mas eu recebi muitas reclamações informando o que, doutor Breno? Que os correios sempre solicitam mais documento. Está faltando documento. Todas as vezes que a pessoa vai até o correio, está faltando documento. Retornou ao correio, está faltando documento. Por que isso acontece? Pois é, na verdade o correio ele é um prestador de serviço, é um intermediário junto à seguradora líder, né? Na verdade ele só recebe a documentação e envia para a seguradora líder, né? Quem faz muito esse questionamento, né, essa exigência, né, desses documentos é a seguradora líder. E foi conforme eu lhe falei, né, judicialmente a pessoa até pode necessitar ali de um boletim de ocorrência, de um prontuário de internação e de alguns documentos que, caso ele tenha tido despesas, né, notas, recibos e receitas. Mas realmente na seguradora líder que utiliza a prestação de serviço do correio, eles fazem uma exigência enorme de documentos. Muitas vezes, eu não sei hoje, mas antigamente exigia que fosse até autenticado esses documentos.
Então acaba se tornando um pouco burocrático e caro para a pessoa, né? Então a pessoa acaba desistindo no meio do processo administrativo, infelizmente. Isso é uma grande verdade, mas não pode desistir não, nunca desistir, nunca, insistir sempre. Doutor Breno, eu observei que a demora para receber esse seguro é muito grande. E a gente observa que tem pessoas, inclusive, eu não posso citar porque não me autorizou, uma das pessoas que encaminhou essas perguntas para a gente, disse que está assim, com muita documentação, já vai fazer 2 anos e não receberam até hoje o seguro. E isso tem acontecido muito. Por quê? É uma pergunta que eu também me faço. Porque não era para ser tão complexo, não era para ser tão complicado. Nós estamos levando em consideração que nós estamos lidando com pessoas que estão acidentadas, que muitas vezes emocionalmente elas estão abaladas, às vezes elas não podem nem se locomover, tem que depender alguns de familiares ou de vizinhos. Então, juntar essa documentação às vezes se torna algo cansativo, que a pessoa tem que ir ao hospital. Eles pedem um prazo para entregar a xerox dos prontuários de internação, depois tem que, às vezes, lá na delegacia. Então, a pessoa faz uma peregrinação, uma via sacra. Aí vai ao correio, junta, aí eles exigem, no caso da seguradora líder, exige mais documentos. Então, não sei qual é o intuito, se o governo quer pagar ou não quer, mas, de qualquer forma, muitas pessoas acabam desistindo do recebimento via administrativo e, às vezes, até mesmo judicial, porque não procura um profissional com conhecimento para poder dar entrada nessa documentação. Esta fala do senhor, de você, é muito importante. A gente observa que quando a pessoa toma a iniciativa de buscar o seu direito, as coisas vão demorando. Quando procura um advogado, um profissional, as coisas parecem que não é porque o advogado tem poder, não é isso, mas é porque o advogado já está preparado e conhece as leis, então já prepara tudo de acordo e já cobra mais de acordo com a lei, É muito legal, eu até agradeço aí esse ponto de vista seu. O profissional, ele é fundamental nessas horas para esclarecimento, porque às vezes a pessoa tem outros direitos também, a não ser o seguro DPVAT. E é importante dizer que quando você vai, às vezes, no caso, escolhe ir pela via judicial, você começa a criar um equilíbrio entre as partes, porque o juiz está ali para trazer uma segurança para a vítima, no caso, para o autor da ação. Vamos levar em consideração que você é um grão de areia, perto numa praia, em relação à seguradora líder. Então você é muito frágil, isso que eu quero dizer. A sua condição ali é de fragilidade. Então se você for pela via administrativa, por exemplo, você fica muito sujeito a receber o que eles querem pagar. Então, às vezes a pessoa tem 1, 2, 3 lesões, mas eles só contabilizam 1 ou 2, e sempre deixam de pagar o valor total, Já quando você vai pela via judicial, o juiz ele equilibra a condição da seguradora líder, que é vamos dizer, uma seguradora, que é um órgão lá do governo, junto a você. Então você começa a criar um equilíbrio para poder, já que nós vamos vamos discutir em pé de igualdade. Já ao contrário, se você for pelo correio, você sempre está numa condição de submissão. Você está sempre abaixo, submisso ao que eles querem pagar. Já na justiça não. Na justiça tem um advogado, que tem os poderes lá para poder representar. Às vezes vai ter o Ministério Público também, quando envolve uma vítima que é menor de idade. Tem o juiz também, e ali vai se fazer perícia. Bem, enfim, a justiça ela equilibra essa relação entre a vítima e a seguradora. A seguradora com aqueles escritórios super bem montados, são potências jurídicas, eu posso dizer assim. Mas quando vai para a justiça, as coisas mudam um pouco de plano e ficam todos no mesmo patamar de igualdade, para brigar, para lutar,
né, pelos seus direitos. Na verdade, ditado popular, você não leva a pernada. Essa é a verdade. E eu costumo dizer sempre que Cachoeiro tem grandes pérolas. Não vou me cansar de dizer nunca isso. Seguradora tem ótimos advogados, mas Cachoeiro também tem ótimos advogados. Estou com um deles aqui. Mas, doutor Breno, quais são os benefícios? Ah, Cida, os benefícios é receber o dinheiro? Não, não é só isso, né? Bem, a pessoa recebendo a indenização, né, no caso, ela vai aplicar da forma que ela entender melhor, né? O interessante é que ela esteja investindo esse valor, né, essa indenização, né, na saúde dela, né, para ela tentar se recuperar e voltar para o mercado de trabalho e levar uma vida normal, né, uma vida comum, né. No caso de vítima fatal, infelizmente, né, quem vai receber são os herdeiros, no caso, né, os filhos, a esposa, né, ou no caso o esposo. Então, os benefícios aí são grandes, né, para a pessoa, o que ela entender fazer com esse valor, né. Qual a abrangência do seguro DPVAT? A abrangência do seguro DPVAT é em todo o território nacional. Todo o Brasil? É uma lei federal, né? Então, todo o território nacional, onde a pessoa sofreu acidente, né, independente do estado, da cidade, ela tem direito a receber. E interessante é o seguinte também, que a pessoa pode sofrer um acidente lá no Amazonas, mas caso ela quiser, por bem, dar entrada na cidade onde ela reside, por exemplo, se for Cachoeiro, não vai afetar em nada o recebimento, né, em termos de valores ou de tempo, né. Então, independente do local onde ocorreu o acidente ou do estado, né, a pessoa pode dar entrada onde ela achar mais interessante para ela. E qual é o valor do seguro? Bem, o seguro DPVAT hoje ele está na importância de R$ 13.500, no caso morte. No caso de lesão, né, existe uma tabela que aí estaria informando qual o valor de cada membro lesionado. E, havendo despesas médicas, o valor seria, no caso, de R$ 2.700. Boa lembrança. Despesas médicas. E aí, como eu comprovo? Com receita, com nota fiscal? Isso volta para mim? Volta sim. É um reembolso, na verdade, né? Se você teve ali despesas, por exemplo, com remédios, né, é importante que você guarde sempre as notas fiscais das farmácias, como também a receita que o médico que fez a determinação do pedido para que você tivesse que tomar aquele determinado remédio para ficar melhor, né? Mas se você também, né, precisou utilizar uma cadeira de roda, se você precisou utilizar um colchão, né, adequado, né, para aquele determinado problema, lesão que você teve, e lógico, né, se foi recomendado pelo médico, é importante que você tenha essa receita médica mais acompanhada da nota fiscal, né, porque é importante você comprovar, e no caso o nexo, né, de você comprar aquele remédio por orientação, né, por determinação do médico. E como é usado esse dinheiro? O governo usa como o dinheiro DPVAT? Bem, o seguro DPVAT, né, vem através, né, dos impostos, né, que são cobrados, né, pelos veículos automotores, né, motos, caminhões, né, carros e etc. E, né, eles são destinados, né, é como se fosse uma grande conta, né, que esse valor fica destinado às vítimas de acidente de trânsito. Mas me parece também que o governo, desse percentual que ele arrecada como imposto, ele transfere também para os hospitais públicos do Brasil todo, né, para poder tentar equilibrar as contas, né, porque o número de acidentes pelo Brasil todo é muito grande. É uma demanda que já se foi falado estatisticamente, mas é como se fosse, né, matasse mais do que a guerra civil no Oriente. Isso é um absurdo, né? Acho que envolve aí também, né, más estradas, a falta de educação também da sociedade na hora de dirigir, né, o desrespeito, né, com
o pedestre. Bem, existem inúmeros aí fatos de acidente, né? Motivos, né? Mas acho que os maiores são esses, né? Doutor Breno, nós temos uma quantidade de perguntas, mas infelizmente não dá para a gente esclarecer todas essas aqui. Mas vamos deixar mais um pouquinho claro para os nossos internautas quem pode receber o seguro em caso de morte. A esposa e filhos ou o pai e mãe também? Essa pergunta é muito interessante porque envolve aí também uma questão de direito hereditário, né? E no caso, se veio a falecer a título de exemplo aí o esposo, o marido, quem vai receber será, né, a cônjuge, né, e os filhos, né, no caso são os herdeiros. Na falta, se a pessoa é solteira, por exemplo, quem vai receber o seguro DPVAT na ordem ascendente seriam os pais da vítima, caso ele não tenha esposa nem filhos, né? Mas nesse caso, tendo esposa e filhos, os pais não têm direito? Não, não teria direito, porque no caso tem aí os herdeiros, né, na ordem. Não importa quantos filhos, todos eles têm o direito? Não, não importa. Vai ser fracionado para a quantidade de filhos. Doutor Breno, mais uma vez, muito obrigada a sua participação. Volte sempre. A casa está aberta sempre para você, viu? É uma honra estar aqui ao seu lado, né, e poder esclarecer também o direito à sociedade. E voltando a dizer, né, para mim a satisfação é muito grande poder contribuir um pouco com, né, o desenvolvimento, né, da nossa sociedade aqui cachoeirense. Meus queridos internautas, muito obrigada à audiência. E se você tiver qualquer dúvida sobre seguro DPVAT, pode encaminhar para a gente ou até mesmo procurar Dr. Breno e Dr. Bruno. São dois irmãos, dois advogados especialistas na área DPVAT. E é aqui em Cachoeira, Itapemirim. Muito obrigada, meu querido, mais uma vez, viu? O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos.